encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 43 e 44. João, capítulo 11, versículo 43 e 44. Amém? E nos diz assim: e tendo visto isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai e o deixai ir. Amém? Amados, eu fico impactado com isso aqui. Os irmãos conseguem perceber o Deus que a gente serve? Jesus ressuscita um mundo que já havia morto há 4 dias. Mas o que mais me chama a atenção são as irmãs desse defunto, que é Marta e Maria. Se os irmãos lerem no início do versículo 11, vai ver, a Bíblia nos relata que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Jesus tinha intimidade com eles. Jesus passava na casa deles e a Bíblia nos diz, Marta fazia algo para Jesus comer, Maria lavava os seus pés. Acredito eu que Lázaro sentava do lado e conversava com Jesus. E esse amigo de Jesus estava doente. E Marta e Maria pedem para que alguns homens vá até Jesus e falam para ele que aquele quem ele ama está doente. E esses homens foram. Só que a Bíblia nos diz que Jesus ficou mais 2 dias aonde ele estava. Jesus não foi de imediato. Eu fico imaginando Marta, Maria e até Lázaro doente. Lázaro perguntando às vezes para Marta e Maria: aí, já avisou o meu amigo que eu estou doente? Eles criam que Jesus poderia curá-lo. E Marta e Maria: não, nós avisamos. Passou 1 dia, passou 2 dias e nada de Jesus. Eu fico pensando, será que o coração deles ficaram frustrados? Será que muitas vezes comigo já foi, e será que com vocês estão sendo assim? Às vezes nós temos colocado algum problema ou até mesmo sonhos na mão do Senhor, e às vezes Ele não tem nos respondido no momento. Como o nosso coração está? E a Bíblia nos diz que Lázaro foi a óbito, Lázaro morreu. E acredito eu que Marta e Maria ficaram mais frustradas ainda, porque, poxa, Jesus passava aqui, a gente lavava o pé dele, ele passava aqui para descansar, a gente dava café, e agora que a gente precisou dele, ele não veio. Nem o enterro de Lázaro ele veio. Imagino eu, elas pensando, né? Quantas vezes acontece com a gente pede algo para Jesus e às vezes nem acontece da forma que nós queríamos, né? E às vezes a gente fica de mal com Jesus, né? Achar ruim. Só que aí depois de 2 dias Jesus foi e já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Jesus vai e Marta fica sabendo que Jesus está chegando e Marta vai de encontro ao Senhor. E Marta fala algo que me chama a atenção. Ela diz assim: mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Marta tinha motivos para querer brigar com Jesus, que ele não veio de falta de consideração, mas ela teve essa reação, que tipo, os meus propósitos não foram realizados, mas a minha fé em Ti ainda prevalece de pé. E como nós acabamos de ler aqui, Jesus ressuscita Lázaro. Amados, o que eu queria deixar para os irmãos é que não importa o que esteja acontecendo, não importa se estamos passando por um problema e parece que Deus não está nos respondendo, ou temos sonhos, objetivos colocando na mão de Deus e Ele não está nos respondendo. A Bíblia nos diz que pode uma grávida esquecer do seu filho no seu ventre. É difícil, né, irmã? Isso acontecer. Difícil. Mas a Bíblia fala que mesmo que isso aconteça, o Senhor não esquece de nós em momento nenhum. Eu tenho total certeza que se você entregou seus problemas, seus sonhos na mão do Senhor, eu acredito sem nenhuma dúvida que no tempo certo Ele vai responder e de uma forma melhor que você está esperando. A Bíblia diz que o Senhor tem para nós algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem penetrou o coração do homem, que o Senhor tem preparado para nós, preparado para aqueles que o amam. Amém? Ele está convidando os irmãos para estar colocando de pé, aqueles que puderem, a gente está orando. Soberano Deus e eterno Pai,
Louvado e exaltado é o teu santo nome, Deus. Nesse momento queremos entregar nossa vida uma vez mais diante de Ti, te agradecer por estarmos aqui na Tua casa, te agradecer pela Tua rica e infinita misericórdia, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça ter nos alcançado, Deus. Entregamos esse momento diante do Senhor, clamamos a Ti que o Senhor venha se fazer presente, ó Pai, no meio do louvor, ó Pai, traga cura, ó Pai, libertação para nós, aqueles que vão ouvir também, para a glória e louvor do Teu nome, ó Pai, que a Tua presença seja real em nosso meio, ó Pai, que o Senhor venha usar o pastor, ó Pai, hoje no estudo, que nós venhamos aprender, Pai, mais acerca de Ti, que é o que nós queremos, ó Pai, é o que nós ansiamos, ó Pai, saber mais do Senhor, ter mais intimidade contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe, boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja sobre a sua vida nesta noite. Vamos dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Nós estamos semanalmente estudando a palavra do Senhor e vamos continuar estudando Apocalipse. E semana passada nós terminamos o capítulo 3 de Apocalipse, nós terminamos as cartas das igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, e agora nós vamos continuar estudando a palavra do Senhor, estudando a visão do trono de Deus, a partir do capítulo 4. Nós vamos entrar numa fase do livro de Apocalipse, que a gente pode chamar de a terceira fase do livro de Apocalipse. Nós podemos dividir o Apocalipse em três partes para estudo da palavra de Deus. A primeira parte é o capítulo 1, falando do que aconteceu, do que o capítulo 2 e 3, do que está acontecendo, e agora a partir do capítulo 4 até o capítulo 22 é das coisas futuras, que é as coisas que vão acontecer. As visões agora, ela passa, as atividades, as ações, elas mudam agora a posição geográfica. Antes, eu estava olhando para a terra, o que aconteceu aqui na terra, Jesus Cristo na terra, a igreja aqui na terra, e a partir agora do capítulo 4, vai se olhar para o céu, as visões, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, as visões no céu. Eu quero convidá-lo a ler comigo, capítulo 4, são 11 versículos, eu estarei lendo com vocês, por gentileza, vocês podem acompanhá-los, por favor. Diz assim, versículo 1: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o
segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Feche os seus olhos mais um momento. Deus querido, nós te adoramos, te agradecemos por tua palavra, Senhor. Venha aos nossos corações e que possamos, Senhor, entender aquilo que tu queres, Senhor, nos ensinar. Que os nossos corações sejam cheios de esperança, Senhor, e visão celestial. Para a glória do teu nome, nós te pedimos e crendo te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós chegamos então ao capítulo 4. Chegamos ao capítulo 4. E ele é marcado, irmãos, por essa palavra depois. Depois, ele mostra mudanças. E a gente vai encontrar em vários capítulos essa palavra depois. Quer dizer que está mudando a situação de alguma coisa. Ele diz assim: ó, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. O que depois de quê? Das coisas que aconteceu no capítulo 3. Que foram o quê? As situações que estavam vivendo a igreja. Tá certo? Então, depois destas coisas, tem a ver com 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Mas vamos ler daqui a pouquinho essa referência, vocês vão entender. Ele diz: depois destas coisas, é quando a igreja já foi arrebatada e está com Cristo. Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses. Ele diz: e pela uma porta aberta no céu, e pela primeira vez que como trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então, até então, João tinha falado de Jesus, que como Jesus veio, como Jesus Cristo morreu, né? Como Jesus Cristo foi assunto aos céus, elevado aos céus, e ele estava falando depois na igreja primitiva. O que estava acontecendo com aquelas igrejas? Igrejas que, uma igreja fria, outra igreja morna, outra igreja bem moderna, outra igreja amável, né? Ele disse: olha, eu conheço cada igreja. E agora, João passa a observar, a ver as visões futurísticas de Deus na vida de João. E é isso que a gente vai passar a entender e a ver a partir de agora. Tá? Depois destas coisas, então, olha lá, a partir desse capítulo, livro de Apocalipse, do livro de Apocalipse, a visão futurística e a posição geográfica, ele diz, João estava olhando as coisas que estavam na terra. Agora ele tira os olhos da terra e passa a olhar para o céu. Ele começa a ver o trono de Deus. Aí nós encontramos, lá no versículo, ele diz assim,
no versículo 1, ainda, ele diz assim, ó, e eis que somente uma porta aberta. A gente vai encontrar várias portas, mas agora, até agora, essa porta já é a terceira porta no livro de Apocalipse. Vocês querem ver? A primeira porta, olha só, a primeira porta, irmãos, é nesse capítulo, no livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 8. Quem é que pode ler para mim esse versículo aí, por favor? Leia para mim. Eu sei o que vocês estão fazendo. Isso. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Amém. Então, essa porta que Jesus Cristo está falando ali, que foi para a igreja de Filadélfia, qual era a característica marcante nessa igreja, irmãos? Ela tinha amor fraterno, amor fraternal, né? Tinha um amor fraterno, era a característica marcante nessa igreja de Filadélfia. E por causa dessa característica marcante da igreja de Filadélfia, uma porta para a evangelização estava sendo aberta. Então não há, irmãos, Deus não abre porta de evangelização para a igreja que não tem amor fraternal. Há necessidade do amor fraternal para que a porta da evangelização seja aberta. Então a primeira porta que a gente encontrou logo no livro do Apocalipse foi ali, primeiro no capítulo 3, versículo 8. Teve uma segunda porta. Então a primeira porta foi para a evangelização, né? Teve uma segunda porta, na porta lá dos irmãos de Laodiceia. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Aquela igreja que não era nem quente nem fria. O que ela era? Morna. E como é que estava o coração dos crentes naquela igreja? Fechado. A porta do coração daqueles crentes estava fechada, estava morno, né? E por causa disso, a porta do coração dos crentes estavam fechadas para quem? Para Jesus. Eu já falei outra vez, eu disse que às vezes a gente lê esse versículo e diz assim, tá vendo? Esse aqui é um versículo para as pessoas que não conhecem Jesus, que não abrem o coração para Jesus. Mas não é isso. Esse versículo, capítulo 3, versículo 20, foi escrito para uma igreja, para crentes, para os crentes que não abriam o coração para Jesus. Então, é ali a segunda porta. E agora nós encontramos a terceira porta nesse capítulo 4. E a terceira porta, irmãos, desse livro, agora, aquela porta do capítulo 3, no versículo 20, era a porta para Jesus entrar no coração do crente, né? Essa porta aberta no céu agora é para o crente passar por ela. Olha, entendeu? No versículo 3, no versículo 8, no capítulo 3, a porta era para a evangelização, a porta para a igreja. Depois no versículo 20, a porta era do coração para Jesus entrar. E agora João vê uma porta na frente dele, que é para o crente passar por ela. Para o crente agora começar a olhar para o futuro. É uma visão futurística, uma visão profética, para o crente viver uma vida de profecias, né? Em Deus. Então, quando João vê essa porta, então essa porta agora tem um aspecto do crente entrar por essa porta, né? A porta da profecia, a porta da vida espiritual com Deus. Entramos agora, irmãos, na terceira divisão do livro de Apocalipse. Poxa, pastor, de onde você tirou esse negócio da terceira divisão do livro de Apocalipse? Nós lemos nesse versículo aqui, nesse capítulo, também esta divisão. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vi essa divisão. Olha lá. Opa, perdão. Está aqui. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, no capítulo 1, versículo 8, no capítulo 4, aqui nesse capítulo também a gente já enxergou 3 divisões, olha ali, ó. O que era e o que? A viver. Então esse livro ele está apontando para 3 situações.
a situação no presente, a situação que passou, né? E a situação que vai ainda acontecer. Então, nós estamos entrando agora nessa terceira divisão do livro, que é agora olhando para o futuro. Como é que a gente descobre? Ali, ó, as coisas que depois dessas vão acontecer. Então, todos os capítulos da agora para frente, e meus irmãos, vão falar do futuro, as coisas que depois dessas vão acontecer. Tá bom? Então, vocês entenderam? Até agora nós estávamos no que é e no que era, né? E agora nós vamos para o que? Aqui mesmo. Amém? E aí nós temos um longo caminho, capítulo 4 até o capítulo 22. Vocês vão ter paciência para chegar até lá? Vão? Amém? Vamos sim, bem devagarinho, vamos chegando. Apocalipse capítulo 2 diz: e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que no céu, que esse um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Alguém diz que ler Apocalipse é muito difícil. Você está tendo dificuldade de entender até agora? Quem está tendo dificuldade de entender? O que você não está entendendo até agora? Está tudo bem aí? Está entendendo? E logo fui arrebatado no Espírito. Quem foi arrebatado no Espírito aqui? João. Ele foi arrebatado no Espírito. E eis que um trono estava posto no céu. Que trono é esse? É o trono de? É o trono de Deus. É o trono de Deus. É o trono de Deus que estava no céu. Né? E quem estava sentado sobre esse trono? O próprio Deus. O próprio Pai está sentado ao trono. Ó. Vê? E um trono estava posto no céu. A palavra trono, interessante aqui, irmãos, ó. A palavra trono, ele tem 38 vezes. Quando vocês lerem o livro de Apocalipse inteiro, vão procurando as palavras tronos. A palavra trono, ele tem 38 vezes escrito no livro de Apocalipse. Aí a gente pode chamar o livro de Apocalipse de livro dos tronos. Livro dos tronos. Esse trono, irmãos, ele tem a ideia, né, de autoridade e controle de Deus. Deus está sentado no trono, reinando, controlando, tendo autoridade total, soberana sobre todas as situações. E agora Deus também tem, mostrando que também Deus tem autoridade e controle nas coisas do futuro, não só das coisas do passado e nas coisas que a gente vive, mas nas coisas do futuro. Amém? Quem discorda de mim ou quem concorda? Vocês concordam? Amém? Tranquilo aí? Tudo em paz? Viu? Vamos continuar? Capítulo 3, a gente diz assim, ó: e ao que está sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônio, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. De vez em quando vocês me ajudem, tá? Me ajudem, que eu lembro que eu estou sem minha luneta. De vez em quando vocês me ajudam. Veja só. E os que está sentado sobre o trono na aparência, semelhante. Eu lembro assim, no início do estudo do livro de Apocalipse, eu falei para vocês que nós vamos encontrar muito esta palavra, semelhante e como. Por quê? Porque João, ele procurou usar palavras comuns, palavras terrenas, para descrever a beleza celestial. Então, ele talvez estivesse vendo alguma coisa tão linda que, como é que ele ia passar em palavras? Então ele usou muito essa expressão semelhante e como, né? A gente lembra o próprio João, quando ele escreve João capítulo 3, versículo 16, eu sempre já falei isso aqui para a igreja, irmãos. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo. E aí, de que jeito Deus amou o mundo, né? E eu creio que João tenha usado essa palavra tal, né, para dimensionar, apesar de não ter dimensão. Então ele disse de uma tal maneira. Qual é essa tal maneira, né? Qual é o amor de Deus? Tal maneira o amor de Deus. Da mesma forma, João fez isso
muitas vezes no livro de Apocalipse. O que estava assentado, olha lá, o Pai está em foco nesta passagem. Ele está assentado, porquanto assumiu uma posição de autoridade. Esse assentado, irmãos, não é estar sentado, não é estar sentado. Assentado é que ele está na posição de direito. Você entende? Ele está na posição de direito. Não está sentado, mas ele está assentado. Ele está na posição que cabe a ele. Então Deus está assentado ao trono. E aí, olha a semelhança, né? Semelhante. A visão que João tinha, era tão impressionante, a sua única saída. O que era? Era descrever o que conhecia de mais lindo e agradável, tentar fazer uma semelhança, né? Então ele olha o céu e vê coisas lindas no céu e ele diz: é como esmeralda, como jaspe, como sardônio, são pedras preciosas, brilhantes, muito lindas, né? Ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de veste branca, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Vocês já leram esse versículo? Alguém já leu esse versículo? Já leu? 24 anciãos. Mas o que deve ser esse 24 anciãos? O que deve ser 24 anciãos? Primeiro, 24 anciãos não podem ser anjos, certo? Porque na Bíblia nós não encontramos os anjos assentados em algum lugar. Os anjos são ministradores, né? São conservos para benefício do crente. Benefício do crente. São os anjos de Deus que Deus ouve as nossas orações e envia os anjos a nosso benefício. Então, os 24 anciãos não podem ser anjos. 24 anciãos, os 24 anciãos não podem ser anjos, porque anjos também não são coroados. E muito menos os anjos têm vestes brancas. Porque vestes brancas na Bíblia, o que significa? Não significa renovo, que foi lavado, que está limpo, não é isso? E não é o caso dos anjos. Quem tem vestes brancas são os homens e as mulheres remidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Está certo? Mas vamos enxergar 24 anciãos. Outro lado, não podem ser os anjos não são vistos, coroados e nem assentados em tronos. E eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 2 e no versículo 2. E quem achar, por favor, leia para nós. Hebreus capítulo 2 e versículo 2. Olha o que são os anjos. Eles são enviados para servir aos filhos de Deus, para um propósito, são ministradores, né? Ministro significa servos. Pode ler. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereceram. Não, Hebreus 2:2. É a tradução nossa. 2:2. 2:2. Não É é. a tradução, né? São ministradores. Quem é que tem que eles são ministradores? Que tradução é essa, rapaz? Vou ler na minha Bíblia. Diz a mesma coisa, mas não diz a mesma coisa. E agora, que está tudo embaçado aqui. Ô, Jesus! A Bíblia que tu me deu. Vou repetir a frase da Adão, tá certo? A Bíblia que tu me deu, pastor. Pois é, tem que te dar uma Bíblia igual a minha, para a gente falar mesmo amigo. Vê outra tradução. Vê outra tradução. Português. Isso. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Mas Jesus amado. Peraí, eu estou achando, peraí. Ai, Deus. E agora eu estou bem arrumado. A minha tradução é igual a dele. Pois é. Não, é outro versículo.
Então é outro versículo aqui. Peguei 1,14. Hã? 1,14. Olha aí, eu peguei o versículo errado, tá vendo? Bem igual, né? Agora vê se dá certo. Agora lê então. Alguém lê? Lê aí, por favor. Porventura, todos eles, Este. ministradores, enviados Pronto. para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Obrigado. Eu li uma coisa e escrevi outra. Eu acho que é problema desse negócio. Misericórdia. O pastor, no banheiro tem sabonete líquido? Eu acho que tem. Aqui que eu vou tentar limpar aqui que eu posso. Sério, você vai me ajudar, irmão? Deus te abençoe. Esse negócio aqui não está Eu sei que funcionando. eu uso logo precisando. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Então vejam, então, em vez de ser 2,2, ali é 1,14. Perdão a gafe do pastor. Não podem ser, nos 24 anos, então não podem ser anjos, e não, porque anjos não são vistos, e nem não são vistos coroados, e nem assentados. E 1,14 diz que eles são ministradores para nos servir. Certo ou não? Então, o que são então? Esses 24 anciãos, irmãos, podem ser, são considerados então os filhos de Israel, os patriarcas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, e no Novo Testamento a gente encontra um grupo de 12 que são os seus apóstolos, né? Os seus discípulos, que Jesus Cristo prometeu aos apóstolos, aos discípulos, que eles sentariam nos tronos, né? Eles sentariam nos tronos. Então está lá, são os patriarcas, os filhos de Israel, né? Os 12 filhos de Israel, os anciãos, e os apóstolos, tá? Então não nada de mais, né? Como é que chegou nisso? Não, é facilidade de encontrar. Capítulo 4, versículo 5 diz que e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Quem já leu essa forma de chamar Deus 7 Espíritos de Deus? Quem já leu isso? Vocês já leram? Já viu isso? Obrigado, irmã. Deus lhe bendiga. Oh! Que milagre! Oh, Jesus amado. Viu? É só ter mais de 25 anos que é um problema, né? Mas ainda está bem que tal. Amém. Vamos lá. Vamos continuar. Tronos, relâmpagos, vozes, relâmpagos, trovões e vozes. Quando vocês veem relâmpagos no céu, trovões, né? O que você imagina? O que você pensa? Quando a gente era criança, a gente dizia o quê? Deus está zangado, né? Deus está zangado, né? Aqueles trovões, aqueles relâmpagos, né? A gente olhava e dizia, Deus está zangado. Há uma certa verdade nesse achismo infantil, né? Esses tronos, esses relâmpagos, esses trovões, tem a ver com o juízo de Deus, com condenação de Deus, com o momento em que não haverá mais o advogado, Jesus Cristo, mas o juiz, Deus, sobre a situação daqueles que não creem na face da terra. E os Espíritos de Deus, irmãos, nada mais, 7 Espíritos de Deus, nada mais do que características da atuação do Espírito de Deus na nossa vida, e 7 para totalizar a perfeição total da presença de Deus. Relâmpagos, trovões e vozes, manifestação do grande poder de Deus, com aspecto de juízo, né? E não mais de graça, não mais de misericórdia, mas sim de juízo, né? É como que aquela primeira advertência, né? Aquela primeira chamou a atenção, e a partir de então vem-se o juízo. Já foi dado conhecimento, já foi dada a graça. Deus dá oportunidades aos seres humanos se aproximarem dele. Deus enviou o Filho e deixou uma época enorme, né? Com graça para os homens, as mulheres, os seres humanos, a humanidade se voltar a ele. E então, não se voltando, vem de Deus o juízo.
E é isso que João estava vendo, né? É isso que João estava contemplando e escrevendo para nós. Os 7 Espíritos são as diferentes operações do Espírito Santo, nessa perfeição que lhe pertencia. Depois a gente dá mais detalhes sobre esses. O capítulo 6, o versículo 6 diz assim: e havia diante do trono como um mar de vidro. Olha cá, de novo, João dizendo ali o quê? Qual a expressão ali que ele está fazendo? Como um mar de vidros, semelhante ao cristal. Não é que seja cristal, mas é semelhante ao cristal, é o que eu estou vendo. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. Olha só, aí os animais. O mar, queridos, o que representa? O mar representa os povos, multidões, nações e línguas. Só que eles estavam em estado de inquietação. Agora, abram por favor esse Lucas, eu tenho certeza que eu acertei. Bom, certeza já não tem muito, não? Mas olha lá, eu li, vamos ver se eu escrevi certo então. Lucas capítulo 21, versículo 25. Quem achar, por gentileza, leia para nós. Esse mar, então, tem a ver com isso, com multidão, né, com povos. Só que o mar nunca está calmo totalmente, né? Então é aquela situação de inquietação, né? E olha como nós estamos vivendo, né? Hoje nós estamos vivendo uma certa inquietação, apesar de o que João está olhando ainda não é para o presente, ainda é para o futuro. Ainda é para o futuro. Amém? Leia para mim, quem é que pode ler? Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angustia, entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Olha só. Então eles estariam em angústia por causa em perplexidade, né? Por causa do bramido das ondas, as coisas que acontecem uma após outra, né? Interessante, né? A gente olha assim e diz: Senhor, mas isso não é coisa do futuro? E hoje de manhã nos ligaram, a gente tinha saído hoje de manhã e nos ligaram: vocês estão bem aí? Estamos bem. O que houve? Não, porque deu aqui no jornal que em Santa Catarina teve um vento de 170 km por hora. Eu disse: não, mas isso aí eu acho que foi na semana passada. Não, mas o pessoal falou hoje de novo. E nos ligaram, sério, antes do almoço. Vocês estão passando bem? Estão bem. Relativamente bem, né? Está bem, estamos aqui. Mas vocês estão aonde? Nós estamos dentro do carro, está tudo bem, calma. Né? Então, as informações parece que chegam assim de uma hora para outra para assustar as pessoas. Né? E Deus vai guardando a gente. Mas não é tudo para o futuro? Então, o mar representa povos, multidões, nações e línguas em estado de inquietação. Apocalipse, então, agora fiz um resumão, né? Aí ele continua no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11, a gente vai encontrar, então, essas 4 criaturas viventes e a grande adoração, E aí o que acontece? As criaturas viventes, irmão, são os querubins da visão de Ezequiel, no capítulo 10, no capítulo 1 e no capítulo 10. Depois vocês peguem Ezequiel e leiam esses 2 capítulos. E aí vocês vão encontrar essas criaturas viventes, que são os querubins, tá? No capítulo 1 e capítulo 10 de Ezequiel. E também Isaías, no capítulo 6. Eles lá, os anjos, então, em situação de adoração ao Senhor, santo, 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 são descritos. Então, esses animais viventes, essas criaturas viventes, já descritos lá pelo profeta Ezequiel e profeta Isaías, agora João também vê-los nas proximidades de Deus, ali no próximo ao trono de Deus, agindo como
adoradores. As criaturas viventes correspondem aos quatro, também corresponde aos 4 evangelhos. As 4 criaturas viventes também correspondem aos 4 evangelhos. E a apresentação de Cristo. Então vamos ver, uma das criaturas, em Mateus, o Evangelho do Reino, Mateus, como é o Evangelho do Reino, aparece ali o leão da tribo de Judá. E uma das criaturas viventes é o leão. O segundo, Marcos, o Evangelho do servo perfeito. Marcos, ele é o Evangelho do servo em estado de perfeição. Como o paciente bezerro, servindo a vontade de Deus e a necessidade dos seres humanos, a necessidade da humanidade. Jesus Cristo apenas com paciência e servindo a necessidade dos seres humanos. O terceiro, ali, Lucas, vemos o semblante de um homem, porque é o Evangelho do Filho do Homem. Lucas. E finalmente João, o Evangelho celestial. E aí a gente enxerga e vê a águia sobrevoando. Amém? E assim a gente chega nesse final do capítulo 4 de Apocalipse. Depois tem mais outras coisas ainda que a gente pode comentar. Na semana que vem eu faço um retrocesso, comento mais alguma coisa do capítulo 4 e a gente continua no capítulo 5. Amém? Deus abençoe todos os irmãos, você que está nos assistindo, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado por nos assistir.